No vídeo número 1, você aprendeu a fórmula Eu descobri uma maneira mais benefício. Agora você aprenderá uma fórmula que usa o nosso próprio subconsciente a nosso favor. É comum a gente ouvir pessoas falarem assim: seria ótimo se, e aí elas completam com alguma coisa. Seria ótimo se isso desse certo para mim. Seria ótimo se os meus pais viessem jantar comigo. Seria ótimo se você fosse ao shopping comigo. E assim por diante. Se alguém te diz essas palavras, seria ótimo se, essa pessoa já disse sim. Porque a nossa mente já decidiu sim antes mesmo de ouvir o resto da frase ou de pronunciar o resto da frase. É esquisito, mas é isso que acontece com o nosso subconsciente. Desde que o pedido seja feito para outra pessoa de forma agradável e razoável, a resposta vai ser sempre sim. As crianças são mestras em usar essa estratégia com a gente. Elas conseguem tudo o que elas querem com isso. Então, a fórmula número 2 é a seguinte: seria ótimo se mais benefício. Essa fórmula é um excelente quebra-gelo para você usar. Vamos ver alguns exemplos. Seria ótimo se nunca mais você tivesse que voltar para o seu trabalho. Seria ótimo se você tivesse 2 contra-cheques em vez de 1, não é verdade? Seria ótimo se você, no final de semana, tivesse 5 dias em vez de 2 apenas. Seria ótimo se você ganhasse mais dinheiro, não é verdade? Seria ótimo se você nunca mais tivesse que se preocupar com contas a pagar. Seria ótimo se você trabalhasse apenas com o que você gosta, não é mesmo? A resposta que você vai ouvir para todas essas perguntas, para todos esses comentários, é sim, é verdade. E aí, você pode usar a fórmula número 1 como um gancho para falar do seu negócio. Eu descobri uma maneira de, e aí você inclui um benefício. Eu descobri uma maneira de ganhar um salário extra por mês. Essa fórmula número 2, ela funciona muito bem também para a venda dos seus produtos ou dos seus serviços. E você a utiliza do mesmo jeito. Vou te dar alguns exemplos. Seria ótimo se você nunca mais tivesse que se preocupar em perder peso, não é mesmo? Seria ótimo se você nunca mais tivesse acne, não é verdade? Seria ótimo se você tivesse internet grátis, não é mesmo? Seria ótimo se você se hospedasse nos melhores hotéis do mundo, pagando o preço de hotel 3 estrelas, não é mesmo? Seria ótimo se você pudesse passar perfume de manhã e o cheiro ficar na pele até a noite, não é verdade? Seria ótimo se você pudesse usar um shampoo que alisasse naturalmente o seu cabelo, não é mesmo? E assim por diante. Então essa fórmula número 2, seria ótimo se mais benefício, funciona desse jeito. Vamos ver mais uma. Fórmula número 3. O que você gostaria de fazer a respeito disso? Pensa comigo. As pessoas ao seu redor são geralmente positivas ou negativas? A maioria das pessoas admite que elas são negativas. São muito poucas as pessoas que têm a sorte de viver uma vida só com coisas positivas, em que tudo dá certo, em que elas não têm que se preocupar com nenhum tipo de problema. Porque a maioria de nós somos realmente pessoas negativas. Sabe por quê? Porque a vida é dura e a vida é difícil. O Dalai Lama, que é um líder do budismo tibetano, ele diz que a vida é uma sucessão de problemas. Quando termina um, começa o outro. E eu e você sabemos que isso é verdade. As pessoas geralmente são deprimidas. O dia a dia é puxado, são muitas horas de trabalho, os salários são pequenos e as contas para pagar são muito altas, o chefe é uma pessoa que assedia moralmente, o trânsito nas grandes cidades estressa qualquer um. Enfim, a vida é dura para a maioria de nós. Mas, por outro lado, isso é ótimo que seja assim. O propósito de qualquer negócio é qual? É o de resolver problemas. Se não fosse pelos problemas, nenhum negócio existiria. Para que você precisaria ir ao dentista se você nunca tivesse problema com os dentes? Para que você contrataria um advogado se você nunca tivesse um litígio? Para que você iria a um restaurante se você nunca tivesse fome, por exemplo? Se todo mundo fosse saudável a vida toda, a indústria de vitaminas e remédios simplesmente não existiria. Por isso, os problemas das pessoas são bons para você. Uma vez eu dei um treinamento para líderes de várias empresas de multinível. E eles me falavam assim: o Brasil está cheio de crise.
Ninguém tem dinheiro para comprar o kit top da minha empresa. Os nossos produtos são muito caros. Ninguém está comprando os produtos da gente. Está difícil de fazer o ativo mensal. Está difícil de patrocinar pessoas e assim por diante. Aí eu falei para eles que se as pessoas não tivessem problemas, não teriam razão dos negócios existirem. Eu perguntei o seguinte: os brasileiros querem viver mais? Os brasileiros querem que os seus filhos cresçam mais saudáveis? Os brasileiros têm rugas? O sol do Brasil faz mal para a pele das mulheres? Os brasileiros estão com um problema de obesidade? É difícil viver com um salário mínimo no Brasil? As pessoas no Brasil querem mais dinheiro? Os brasileiros querem uma oportunidade de ter uma vida melhor? Foi aí que esse grupo de líderes se deu conta de que ter problemas no Brasil era ótimo, porque isso dava muita oportunidade para eles falarem do negócio deles. Por isso tenha sempre em mente que, se uma pessoa tem problemas, ela é um bom prospect para você. Então, se em algum momento as pessoas da sua equipe falarem que não tem prospects porque as pessoas são muito negativas, saiba que em algum momento você falhou na hora de treinar os seus downlines. E você precisa passar esse conhecimento para eles. As pessoas negativas são os melhores prospects, porque primeiro, elas têm problemas. Segundo, elas sabem que têm problemas. O ruim é quando uma pessoa não sabe que tem um determinado problema. Mas esse não é o caso de uma pessoa negativa, porque ela sabe que tem um problema. Terceiro, elas têm a opção de usar a sua solução para resolver os problemas delas ou continuar choramingando pelos cantos. Então vamos ver como que a gente usa tudo isso a seu favor. Essa técnica funciona muito bem com grandes grupos de pessoas, que eu costumo chamar de grupo da família e dos seus amigos. O que é que você tem que fazer? O primeiro passo é ouvir. Deixa as pessoas reclamarem, deixa elas falarem da vida para você. Aí quando elas derem uma pausa, você vai dizer o seguinte: você gostaria de fazer alguma coisa sobre isso? Ponto. É só isso que você tem que fazer. Vamos relembrar. O seu prospect tem um problema. E ele sabe que tem um problema. E você acaba de dar para ele a possibilidade de resolver esse problema. Pronto. Seu trabalho está feito. Agora só existem duas respostas que ele pode te dar. Ou sim, ou não. Se ele falar sim, eu gostaria de fazer alguma coisa, bingo, o patrocínio ou a venda estão feitos, parabéns para você. Porque o seu prospect tomou a decisão de resolver o problema dele. Mas se o seu prospect respondeu não, então você vai simplesmente fazer uma pergunta seguinte. Você vai falar assim: e o que mais te incomoda? E aí o seu prospect vai continuar a falar sobre as outras coisas negativas da vida dele e você vai sutilmente se afastar da primeira oferta que você faria para ele. Pensa nisso que eu acabei de te falar. Se o teu prospect fala não e você pergunta sobre os outros problemas dele, em momento algum você falou da sua oportunidade. Você está apenas conversando com o seu prospect. Isso é rejeição zero. E talvez você esteja se perguntando assim: por que o seu prospect falaria não para você? Não, eu não quero fazer nada sobre isso. Simplesmente porque ele não quer. E está tudo bem com isso. Por incrível que pareça, nem todo mundo quer resolver os seus problemas. Muita gente, às vezes, só quer ser escutado. E isso está ok também. Porque se eles não querem, não vai ser você, usando uma técnica ultra avançada de programação neurolinguística, que vai fazê-los mudar de opinião. Deixa eles lá com o problema deles. Isso vai garantir que você preserve a sua amizade com eles e que você não seja visto como uma pessoa chata, nem pela sua família, nem pelos seus amigos. Qual que é o nosso desafio? O desafio é que o brasileiro não sabe dizer não. Ele tem medo ou ele tem vergonha e ele fica arrumando desculpas e fica dando voltas, mas não te fala não. E aí que o distribuidor novato erra e quebra a cara. Porque ele tenta ficar argumentando em cima da desculpa do prospect, achando que ele tem que encontrar uma saída para o prospect. Não, ele não tem. O que a gente precisa entender é que uma desculpa já é uma resposta. E a resposta é não. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu te convide para jantar na minha casa. E quando você chega lá, você vê que todas as paredes estão pintadas de roxo.
Aí eu te pergunto assim, o que você achou da minha nova decoração? É linda, não é verdade? É bem provável que você tenha achado feio pra caramba, mas você vai dizer, nossa, ficou bem colorido, né? Ou então você vai falar assim, nossa, ficou super exclusivo. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que ter em mente, é que por trás desse elogio, você está dizendo, nossa, ficou horroroso. É essa sutileza que você tem que entender quando você estiver conversando com o seu prospect. Vamos levar isso para um exemplo da vida real. Almoço de domingo, você foi com seu cônjuge almoçar na casa da sogra. Aí ela começa a falar, minha perna está doendo. Eu comi alguma coisa que me atacou o fígado. O meu ciático está com inflamação, eu não consigo andar direito. E ela continua, falar. Umas 10 doenças que você nunca ouviu falar na vida. Aí quando ela der uma respirada, você vira para ela e pergunta assim, você gostaria de fazer alguma coisa sobre isso? Se ela te disser que sim, venda feita. Pega o dinheiro e entrega os produtos. Mas ela pode te dizer não, de forma secreta ou dissimulada. Ela pode falar assim, eu já fui ao meu médico e ele está cuidando de mim. Isso é um não. Ela pode falar assim também, pelo menos quando eu estou assim, os meus netos vêm me visitar com mais frequência. Isso também é um não. Ou ela pode falar assim, minha avó tinha isso, e a minha mãe também tinha, e agora eu acho que eu vou ter isso para o resto da vida. Isso também é um não. Por isso, se ela te dá esse tipo de resposta, você simplesmente vira para ela e pergunta, e o que mais que te incomoda? E deixa ela falar. Pronto. Sem rejeição e em menos de 1 minuto, você descobriu se ela é ou não um bom prospect para você. O que eu quero te mostrar com essas fórmulas e com esses exemplos é que marketing de rede é muito fácil quando você sabe o que falar, como falar e quando falar. E é sobre isso que é o Recrutamento Samurai, um sistema feito para te ajudar nesse processo de prospecção. Dentro do Recrutamento Samurai você encontra a continuação dessa aula com mais fórmulas e mais exemplos. Você encontra um curso completo de Psicologia da Atração que vai fazer você mudar completamente a forma como você faz marketing multinível, te transformando em um super recrutador. E vai encontrar 3 páginas de captura, também conhecidas como funis de vendas, que você utiliza para patrocinar mais e atrair mais prospects para você. Além disso, dentro do Recrutamento Samurai, eu vou te ensinar e te dar uma ferramenta para você ganhar dinheiro com quem diz não para a sua oportunidade. E para fechar com chave de ouro, o Recrutamento Samurai vem com um programa opcional de compra de contatos qualificados. Com quantas pessoas você gostaria de falar por semana ou por mês? É só dizer a quantidade que a gente manda os contatos para você. Isso é garantia de que a sua lista de nomes vai ser sempre infinita. E que você terá um fluxo constante de pessoas para falar sobre o seu negócio. Por isso, se você deseja subir rapidamente no plano de carreira da sua empresa e começar a desfrutar o que a sua empresa oferece de melhor para você, eu recomendo fortemente que você adquira o Recrutamento Samurai. Você tem 30 dias de garantia incondicional e se você não ficar impressionado com o conteúdo e com as ferramentas do meu sistema, eu te devolvo todo o seu dinheiro. Sem asterisco, sem letra pequena. Isso significa que o seu risco é 0. Seja muito bem-vindo ao multinível inteligente com Recrutamento Samurai.